Olá pessoal, sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no meu segundo ano de faculdade e a última aula, então, concluindo, mas pode ser que fique em duas partes ou três, vamos ver o andamento da aula, sobre psicopatologia. Então, a nossa última aula dessa disciplina, que daí logo após vou fazer as após, que seriam os trabalhos, depois a prova e espero aprovar, claro, mas com bastante estudo, como aconteceram nas outras disciplinas. Lembrando aos seguidores que estão aí curtindo os vídeos, que para ser psicanalista tem que seguir uma ética, que seria um tripé psicanalítico, como se diz. É ter o estudo teórico, segundo, passar por análise pessoal, tipo eu ser o paciente, mas tem que ser um tratamento psicanalítico, não pode ser outro tipo de tratamento, outro tipo de terapia. E por último, ter um orientador, uma supervisão, para avaliar os pacientes que eu estou tratando. Então, para ser analista, um psicanalista tem que passar por esse processo. E a ideia, apesar de ser aula, mas é uma aula de estudos, onde a gente pode trocar ideias, enfim. Vocês podem comentar também aí nos comentários qualquer dúvida, ou sugestões, ou contribuições que queiram enriquecer essa aula. E vamos começar então para finalizarmos, porque na verdade essa aula é como se fosse a continuação da aula 5, que foi dividida em duas partes. Então, na verdade, porque a minha ideia agora é fazer em torno de meia hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do tempo, para não ficar tão extenso. E também para poder pesquisar outras coisas também entre as aulas. Certo, pessoal? Enfrentando aqui o friozinho do Rio Grande do Sul. Cara, talvez possa estar assistindo aí com calor imenso, dependendo da época que forem assistir. Mas quando eu estou falando aqui, tá saindo, eu vejo aqui um vaporzinho do ar, tá, do frio. Mas faz parte, para quem mora aqui no sul. Então tá, pessoal. Seguindo então, para não perder muito tempo. E aí que fala na conversa inicial que, na verdade, a disciplina, ela sempre dá uma ideia do que vai ser a aula. E lembrando que como não é uma aula propriamente dita, mas sim um estudo, então, na verdade, eu não leio o texto antes, eu não preparo uma aula, enfim. Apesar de ser professor. Só que eu não sou professor de psicologia, sou professor de matemática, então é diferente. E aí, esse conteúdo eu estou aprendendo. Então, quando eu leio isso com vocês, estou lendo ao mesmo tempo. Para mim também está sendo uma novidade. E neste caso, o que fala a relação da continuação? Porque a gente começou a falar de síndrome, transtorno. Então foi uma aula bem interessante, muito enriquecedor. E acredito que essa também será. E aí o que fala aqui? Daremos continuidade aos estudos dos principais transtornos mentais e seus fenômenos psicopatológicos. Incluiremos um tópico sobre transtorno do espectro autista, devido à importância e ao aumento progressivo na prevalência ao longo do tempo. Então vai ser uma aula muito interessante. Fiquem até o final, até a segunda parte do vídeo, ou a terceira, dependendo do tempo. E vamos lá então. E aí o tema 1 começa com síndromes ansiosas. Síndrome da sociedade moderna, contemporânea. Quem não, hoje em dia? É uma coisa que não se tinha tanto. Porque assim, pessoal, a ansiedade, por si só, ela faz parte do ser humano. Na questão da expectativa, ou de não saber o que pode acontecer. É uma coisa que faz parte do ser humano, ter ansiedade. O problema na sociedade de hoje, da tecnologia, enfim, do dinamismo, a dinâmica que mudou muito, por consequência também acabaram vindo algumas patologias, ou pelo menos evidenciaram algumas patologias. Porque uma coisa é tu ter um sentimento, outra coisa ele é virar crônico, que nem a depressão, que a gente vê de uma perda, alguma coisa triste. Como a gente viu na outra aula, também pode vir por outras questões, genética, enfim. Mas às vezes o ficar triste não significa que a pessoa vai estar depressiva. Ela pode ter alguns sintomas depressivos, mas não estar depressiva.
Por quê? Porque é normal, frustração, uma tristeza, uma perda, isso é normal da vida. E a mesma coisa é a ansiedade, do futuro, do não saber o que pode acontecer, ou alguma questão que vai acontecer a curto prazo, a longo prazo, enfim. Então isso é muito normal acontecer. O problema é que na sociedade de hoje, a questão da ansiedade também está ficando uma coisa crônica, está sendo uma coisa mais seguida. E aqui ele vai trazer o que é as síndromes ansiosas, o que seria. Então vamos ver aqui, pessoal. O que o texto nos diz? Primeiramente, vale ressaltar que a ansiedade em si é uma reação adaptativa, ó. Ou seja, é uma resposta do corpo para se defender de algum tipo de estressor externo. Diante de uma ameaça, o organismo reage aumentando seu ritmo e capacidade de resposta para que este possa se preparar para lutar ou fugir. Ó, aqui já está dizendo que é uma questão de sobrevivência, na verdade. Acionando o sistema nervoso autônomo, como o aumento da frequência cardíaca e respiratória. Quando falamos em ansiedade patológica, quando vem a questão da doença, essa definição se torna mais subjetiva, com um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, tensão antecipatória ante um perigo futuro, real ou imaginário. Porque muitas vezes as pessoas têm crise de ansiedade e ninguém sabe por quê, do nada surge. Claro que isso está uma coisa muito mais interna, psicicamente, alguma coisa mais inconsciente, enfim, mas está aí, está acontecendo. Em relação à definição de medo, ele seria a resposta a um perigo iminente, real ou imaginário. Então, quando está falando de medo, pode ser alguma coisa real ou não. Os dois podem ocorrer no mesmo paciente, mas se manifestam de formas diferentes. Ó, no medo, a maior hiperativação autonômica, necessária para a resposta de luta ou fuga, como vimos no parágrafo anterior. Claro, porque o medo é aquela... tu aumenta a tensão, a própria tensão e a atenção na expectativa de que possa acontecer, ou naquele medo. Daí que fala, ó, e na ansiedade, a tensão muscular e hipervigilância, se preparando para um futuro perigo, além de comportamento de cuidado e evitação. Tanto o medo quanto a ansiedade são classificados como transtorno quando são exagerados. Então, de novo, pessoal, ter ansiedade, ter medo é muito normal. O problema é quando é exagerado, quando fica muito frequente. Aí esse que é um problema. Desproporcionais em relação ao estímulo, diferentes do que se observa como normal naquela faixa etária, levando em consideração a faixa etária ainda, prejudicando o funcionamento do indivíduo, implicando em comprometimento ocupacional, social e acadêmico. Ocupacional seria no emprego. Sofrimento emocional considerável e perda considerável de tempo do dia em respostas de esquiva e evitação. Está meio que paralisando, não consegue fazer as coisas direito. E aí nos quadros ansiosos ocorre uma exaltação do afeto. Então o afeto aumenta. Oscilação da atenção, hipomnésia anterógrada, hipomnésia anterógrada. Vou pesquisar aqui o que é e já volto. Tá, então voltando aqui, dei um pause para pesquisar. Na verdade, até já tinha visto nas aulas anteriores, mas como é uma informação nova, tudo isso vai se aprendendo. Bom, voltando. Então, nos quadros ansiosos ocorre uma exaltação do afeto, oscilação da atenção, hipomnésia anterógrada. Então, hipomnésia, dá para fazer uma associação com a amnésia, que é o esquecimento. Só que hipomnésia anterógrada não consegue gravar memórias depois de um fato ocorrido, ou de um trauma. Antes do trauma daquele fato, a pessoa se lembra de tudo, mas a partir daquele dia a pessoa não consegue mais guardar nada. Então isso aí seria a hipomnésia anterógrada. Isso nos quadros ansiosos. Aumento da velocidade da fala e do pensamento e diminuição da latência da resposta. E ainda são comuns as de insônia, alteração do apetite e aumento da atividade motora. Imagina, a pessoa quando está ansiosa, ela também perde o sono, tudo, prejudica na verdade. E para consideração de tratamento, seja psicoterápico ou farmacológico, deve-se levar em conta os fatores estressores desencadeadores. Na verdade, a causa que está gerando
a ansiedade. Ou pelo menos num tratamento psicológico ou psicanalítico dá para se identificar. Pode ser demorado ou não. Além das características individuais do sujeito, as síndromes ansiosas ocorrem em condições estressantes variadas, corriqueiras na rotina de um profissional de saúde, como associadas a doenças clínicas, situações de violência, na vigência de uso de medicamentos ou drogas e comórbidas com outros transtornos mentais. Olha quantas coisas a etiologia pode gerar ansiedade. E aí nós entraremos nas características da ansiedade, ou do transtorno ansioso. Não, síndrome... Síndrome? Vamos ver aqui. Síndromes ansiosas. Síndrome, não vamos confundir aqui. Não é transtorno, é síndrome. Resumidamente, podemos caracterizar as síndromes por grupos de sintomas. E aí, conforme Sampaio, o que ele nos traz? Ó? Quais são os sintomas psíquicos? Tensão, nervosismo, apreensão, mal-estar indefinido, insegurança, dificuldade de concentração, sensação de estranheza ou despersonalização e desrealização. Isso na parte do psíquico. E aí depois entra na parte do comportamental, ó. Inquietação, sobressaltos, evitação e sintomas somáticos, que podem ser divididos em autonômicos, taquicardia, que o coração acelera, vasoconstrição, suor, aumento de peristaltismo, intestinal, acho que trabalho maior do intestino, taquipneia, piloerecção, midríase, pode ser também musculares, dores, contraturas, tremores, sinestésicos, parestesias, calafrios, adormecimentos, ondas de calor, e respiratório, sensação de afogamento ou sufocação, dispneia, aquela falta de ar. A pessoa parece que vai morrer, na verdade, quando dá uma crise muito forte de ansiedade. Exame do estado mental. Como é que a gente pode fazer o exame do estado mental daquele paciente? Ó, nos quadros ansiosos podemos observar a expressão facial tensa, a pessoa fica com um semblante tenso. Preocupada ou amedrontada. A tensão muscular pode ser mais intensa nos músculos cervicais do pescoço e na musculatura da face. Então, mais nessa região, que a pessoa fica muito mais tensa por causa da ansiedade. Em episódios agudos de ansiedade, aqui já está dizendo um nível hard, ocorre uma descarga intensa do sistema nervoso autônomo. Na descarga simpática, há a reação de lutar ou fugir, com manifestações físicas como a vasoconstrição cutânea, palidez da face e midríase, dilatação das pupilas. Ah, dilatação das pupilas é midríase. Que nome, hein? Podendo haver ereção dos pelos, aumento da frequência cardíaca, sudorese, que seria o suor excesso, e tremores das extremidades, sensação de sufocamento, aumento da frequência respiratória. A voz pode ficar hesitante, o que pode tomar a compreensão de fala difícil, da fala difícil. Então, esse é como é que poderia o exame do estado mental da pessoa. A classificação dos transtornos. São estados de ansiedade patológica repetitivos, persistentes, que causam prejuízos. As classificações atuais consideram os seguintes quadros nosológicos como transtornos ansiosos. Ó. Transtorno de pânico, ansiedade episódica paroxística, né? Todo mundo fala crise do pânico, teve uma crise de pânico. É uma dos transtornos ansiosos. Tu vê que aqui trouxe o termo transtorno, então digamos que digamos não, eu embaralho aqui, acredito que seja a mesma coisa, eu tinha entendido que é uma coisa diferente, transtorno e síndrome. Pausa e vou tirar a dúvida. Bom, diferença de síndrome e transtorno. Síndrome são coisas mais imediatas, são sinais e sintomas. Por exemplo, uma gripe, quando a pessoa está com febre, com o nariz escorrendo, aí são sinais, sintomas. Tudo isso são síndrome, uma síndrome gripal, por exemplo. Então, síndrome são sinais e sintomas. Transtorno é uma coisa mais abrangente, uma coisa que muda a vida da pessoa, a pessoa não consegue, começa a afetar a qualidade de vida da pessoa ou do dia a dia dela, aí é um transtorno.
Então, essa é a diferença de um para o outro. Então, por isso que aqui acaba falando do síndrome que pode ter sinais de ansiedade e tudo, mas pode se transformar num transtorno que é onde atrapalha a tua vida. Aí por isso que fala em transtorno ansioso. Então agora deu para entender um pouco melhor aqui. Então, transtorno do pânico, ansiedade episódica paroxística, transtornos fóbico-ansiosos, fobias específicas ou isoladas, agorafobia, fobias sociais. Também, então, primeiro, a do pânico, fobia, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de ansiedade devido a uma condição física ou uso de substância psicoativa. E transtorno de ansiedade sem outra especificação. Então, a síndrome ansiosa desculpa. Síndrome ansiosa é encontrada principalmente no transtorno de ansiedade generalizada e no transtorno de pânico, mas pode ocorrer também nos outros transtornos de ansiedade e em diversos outros transtornos mentais. Então aqui, ó, síndrome ansiosa é encontrada, aí está falando da síndrome, que é os sintomas e os sinais, é encontrado principalmente no transtorno de ansiedade generalizada, quando a pessoa já tem um transtorno de pânico, mas pode ocorrer também nos outros transtornos de ansiedade e em diversos outros transtornos mentais. Ó, daí entra também nos mentais, também a síndrome ansiosa. Como esquizofrenia e depressão. Outras causas de síndrome de ansiedade são abstinência de nicotina, que a pessoa também pode adquirir a síndrome de ansiedade, benzodiazepínicos, que, se não me engano é para opioides, que é para depressão, não lembro, intoxicação por cafeína, simpaticomiméticos ou estimulantes, hipertiroidismo, hipoxia, hipoglicemia, epilepsia do lobo temporal e isquemia cerebral, conforme lista Chenio. Isso. Já no transtorno de ansiedade generalizada, a ansiedade é crônica e praticamente contínua, sem picos ansiosos bem delimitados. As preocupações são persistentes e excessivas acerca de vários domínios. A pessoa está sempre ansiosa. Por isso, o transtorno. Incluindo desempenho no trabalho escolar, as quais o paciente encontra dificuldade em controlar. As manifestações mais comuns e que fazem parte dos critérios diagnósticos são os sintomas físicos, incluindo inquietação, sensação de nervos à flor da pele, fatigabilidade, dificuldade de concentração ou ter brancos, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono. Olha quanta coisa ruim acontece. Não é fácil. Já no transtorno de pânico, ou crise de pânico, como o pessoal costuma conhecer, há episódios bem delimitados e recorrentes de ansiedade, que são de grande intensidade e que duram apenas alguns minutos. Então já é uma coisa mais rápida do que a generalizada. Chamados ataques de pânico. Não é crise, é ataques de pânico. Esses ataques constituem-se de vários sinais e sintomas físicos que ocorrem simultaneamente de maneira intensa, como palpitação, dor no peito, falta de ar, vertigem, sensação de desmaio, tremor, ondas de calor ou calafrios, náuseas e formigamento. Claro, né, pessoal? Porque, lembrando, quem já viu alguém com uma crise de pânico, parece que a pessoa está tendo até um infarto. Só que quando vai no médico, faz todos os exames, exame do coração, e aí descobre que não tem nada, está em perfeitas condições. E aí se descobre que é devido à ansiedade, ou crise do pânico, ataque de pânico. Pode ocorrer também a despersonalização, como comentamos anteriormente. Os ataques de pânico são tão intensos que o indivíduo apresenta medo de morrer. Claro, porque a impressão que está é que a pessoa está tendo um ataque cardíaco, ou de enlouquecer, ou de perder o controle sobre seus atos. Em função das alterações cardiorrespiratórias, muitas vezes acredita estar tendo um infarto. Já a síndrome fóbica é sempre direcionada a um objeto, atividade ou situação específica, e a reação é desproporcional a este. E se for criança ou adolescente, a reação pode ser desproporcional ao esperado na faixa etária. Medo, ansiedade ou esquiva são quase sempre imediatamente induzidos pela situação fóbica. Claro, a pessoa vai se esquivar daquilo que está com medo, até um ponto em que são persistentes e fora de proporção em relação ao risco real que se apresenta. Então é uma questão muito complicada, né, pessoal? A questão da ansiedade.
E isso é o que eu digo, e está muito presente. Não é uma coisa, são com poucos que acontece. Está muito recorrente. E existem vários tipos de fobias específicas: animais, ambiente natural, sangue, injeção, ferimentos, situacional e outros. Uma forma bem específica de fobia é a agorafobia. A agorafobia consiste em um comportamento de esquiva em relação a lugares ou situações em que a fuga seria difícil ou embaraçosa, ou que o socorro poderia não ser disponível, caso o indivíduo apresente um ataque de pânico. O paciente pode evitar passar por túneis ou pontes, andar de trem, metrô ou avião, estar no meio de uma multidão ou em uma fila. Em casos mais graves, recusa-se a ficar sozinho ou não sai mais de casa. Outra forma de fobia é a ansiedade social, anteriormente chamada fobia social, que se caracteriza por um medo persistente, excessivo e incapacitante de agir em situações sociais, como encontrar-se com pessoas que não lhe são familiares, ou situações em que o indivíduo pode ser observado comendo ou bebendo e situações de desempenho diante de outras pessoas. Pessoal, se vocês conhecem alguém ou se passam por isso, deixem aqui nos comentários. Eu diria que eu sou claro, não tenho crise de pânico ou ataque de pânico, enfim, mas eu tenho um pouco de ansiedade, sim, em função do futuro, das perspectivas de vida, enfim, algumas questões. Então, infelizmente, está presente, cara, não vou dizer em quase todo mundo, porque eu não tenho um dado estatístico. Não posso falar por mim, se eu tenho, todo mundo tem, ou a maioria tem. Mas pelos relatos, ou muitas observações, ou muitos assuntos que surgem, dá para entender que já é uma boa parte. Pelo menos no meu ambiente onde eu trabalho, por exemplo, quase todos os professores usam remédios ansiolíticos. Então por aí já se tem uma ideia. Uma questão meio estatística, digamos assim. Bom, aí a distorção cognitiva associada é a de ser avaliado negativamente por terceiros, sempre está achando que alguém está falando mal de si. A exposição, ou da pessoa que acha que a outra está falando dela. A exposição a essas situações sociais produz uma reação física imediata de ansiedade, e assim são geralmente evitadas. Pessoas com ansiedade social são muito sensíveis às reações e expressões faciais dos outros, sobretudo de mínimos sinais negativos, percebidos de forma exagerada em indivíduos considerados como importantes ou dotados de significação superior. Os indivíduos com ansiedade social vivem em frequente estado de hipervigilância. E já as síndromes do espectro obsessivo compulsivo, ou famoso TOC, ganharam classificação própria que veremos a seguir. Eu acredito que é o TOC, mas vamos ver. Os transtornos decorrentes de situações traumáticas, como transtorno por estresse pós-traumático, também deixaram de fazer parte dos transtornos ansiosos, pois suas manifestações clínicas são distintas e faz parte dos critérios diagnósticos que o paciente tenha vivenciar situações de ameaça à sua vida ou a de terceiros. Então é uma situação diferente, mas antes fazia parte da questão da ansiedade. Aí, não é um toque que eu pensei que fosse, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então é síndrome obsessivo compulsivo, ou SOCS. O que nos diz a síndrome obsessiva compulsiva? No Brasil, segundo dados apresentados em Dalgalarrondo, estudos epidemiológicos na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro revelaram a presença de TOC. Então é a mesma coisa. Que nem a gente viu ali antes do transtorno e síndrome. São um síndrome que diria os sinais, sintomas, mas pode virar um transtorno. Revelaram a presença de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, nos últimos 12 meses da referida pesquisa, em 2,8% a 3,9% da população. É muita coisa. Que antigamente seria a neurose, para a questão psicanalítica. Quando Freud estava analisando os pacientes, a neurose. Seria quase isso. Os quadros obsessivos compulsivos dividem-se em 3 subtipos básicos. Quais são esses 3? Aqueles nos quais predominam as ideias obsessivas e tem os que predominam os comportamentos compulsivos, mais comuns em crianças, e mais frequentemente observamos as formas mistas. Então são 3.
Então, tem as ideias obsessivas, os comportamentais compulsivos e os dois juntos. Entrevista e exame do estado mental, a síndrome obsessivo compulsiva. Vamos ver como é que é o exame mental. Ou como é que a gente percebe que a pessoa está com TOC, por exemplo, o SOC. Podem ocorrer ideias obsessivas, alteração do conteúdo do pensamento, e o comportamento compulsivo, alteração da vontade. As ideias obsessivas se apresentam de forma recorrente, a perseveração do pensamento, e são vivenciadas como absurdas, irracionais, sem sentido, repulsivas, desagradáveis ou ansiogênicas. Elas invadem a consciência do indivíduo contra sua vontade, produzindo assim uma luta interna ou resistência contra elas, o que denominamos de pensamentos intrusivos. São pensamentos que chegam a nós e a gente não queria estar pensando naquilo, mas fica pensando, martelando, como se diz, ou remoendo. São exemplos de ideias obsessivas. Dúvidas, se trancou a casa, se desligou o gás, se executou uma tarefa de forma completa ou perfeita. Preocupação com contaminação, maçanetas, banheiro, dinheiro. Imagens de conteúdos agressivos, assustadoras, presságios quanto a tragédias de cunho religioso. Obsceno e pensamentos ou imagens sem sentido, números, letras e músicas. Os atos compulsivos são comportamentos repetitivos e intencionais, na maioria das vezes realizados em resposta a uma ideia obsessiva, então seria uma consequência. Ocorrem de acordo com certas regras, ou de uma maneira estereotipada. O comportamento objetivo é neutralizar ou prevenir desconforto, evitar algum evento ou situação pavorosa. Então, na verdade, é um trauma que a pessoa tem, que está no inconsciente, e aí uma forma de satisfazer aquele trauma, ou de o inconsciente trazer para fora esse trauma através de um toque. E até sugiro para vocês, se tiverem tempo, tem no aplicativo do Globo.com, acho que é Globo, esqueci o nome a plataforma de streaming lá. Enfim, e ali tem o seriado Sessão de Terapia. Recomendo, muito bom. Claro que eu não tenho a competência ainda para definir até que ponto é mais fantasioso ou menos, ou se foi certo ou errado a abordagem dos terapeutas. Mas tem muita coisa interessante ali que traz, que é a questão dos pacientes com certos sintomas específicos. E um dos pacientes, ó, spoiler, mas é tranquilo de perceber já na segunda sessão da paciente, que ela tem o famoso TOC. Então é bem interessante vocês assistirem. Eu, pelo menos assim, adorei o seriado, achei muito bom. E recomendo para vocês. Então tem a questão do TOC. E as compulsões mais observadas envolvem rituais de contagem, verificação, limpeza, arrumação, tocar em objetos que nem para ver se a pessoa está certo que aquele objeto está ali, ou questão da chave, está... Bom, enfim, tem várias... aquela questão da neura, tu fica, será que eu tranquei a porta? Vai lá e tranca. Aí tu sai ali no portão, quando vê, será que eu tranquei a porta? Vai lá e vai de novo. E às vezes a pessoa faz isso umas 5, 6 vezes. Aí já está um sinal de toque. Daí, como fala, rituais mentais, como repetir mentalmente números, frases, etc. O ato compulsivo muitas vezes não tem relação lógica com o pensamento. E assim como as ideias obsessivas, o paciente também tem a noção de que é irracional e tenta fazer algum esforço para resistir em executá-lo. Mas ao longo do tempo isso vai se tornando cada vez mais difícil. Por exemplo, vem à mente do paciente um pensamento repetitivo de algum familiar seu vai morrer, por exemplo. E que tal situação só será evitada se bater em um objeto determinado 5 vezes seguidas. Isso está aqui, provavelmente que é, pessoal. Outro exemplo é somar os algarismos das placas de todos os automóveis na rua até que uma soma resulte num múltiplo de 9. Uma regra. E o que assegura que nada de mal irá ocorrer. Em outros casos estão interligados, por exemplo, o medo relacionado com contaminações e doenças. Leva a um ritual de limpeza excessiva e repetitiva. Até tem o caso Dora, do Freud, que ele analisou a Dora por 3 meses. Só que, claro, neste caso, traz a questão da mãe de Dora,
E a mãe tem essa questão da limpeza excessiva da casa. Inclusive a Dora, ela até cita que a mãe muitas vezes é insuportável. Ela não suporta a mãe. Ela é muito do pai. Então, e aí o que acontece? Ela tem esse excesso de limpeza. Mas por quê? Aí teve um evento não, ela descobriu que se eu não me engano, o marido, o atual marido, o pai da Dora, para perder a virgindade, na época, isso era muito comum, a gente está falando de 1900, 1800 ali seria final do século XIX, por exemplo, início do século XX. E aí, para o rapaz perder a virgindade, foi num cabaré. E aí pegou uma DST. E aí eu não recordo se a mulher chegou a pegar ou não, ou só descobriu que ele pegou, que ele já teve. Aí eu não sei. Mas pelo fato de ela saber disso dele, então ela se sentia muito suja. Então onde é que ela descontava? Na casa. Ela limpava em excesso, estava toda hora limpando, porque ela se sentia suja. Então por isso que às vezes a questão do toque, a pessoa não sabe por que ela está tendo, mas ela tem. Mas existe uma causa. E às vezes, na análise, tu acaba descobrindo o porquê. Outros achados do exame do estado mental nesses pacientes pode ser a rigidez da atenção, o foco permanece apenas na ideia obsessiva. Pode estar conversando com a pessoa e a pessoa está ali olhando o objeto e não para e não presta atenção em ti. E, enfim... fica olhando ali naquela ideia obsessiva. Sei lá, daqui a pouco ela tem um toque que não pode ver o livro torto. Em vez de estar arrumado certinho, o livro está torto. E aí, às vezes, ela está conversando contigo do nada, essa pessoa lá olha aquele livro e pensa: eu tenho que arrumar aquele livro. E aí não presta mais atenção em ti, ela fica focada naquele objeto. E aí, quando ela fica focada, aí não adianta. Tem que ou traz a pessoa para a realidade, ou faz ela resolver aquela questão. Então esse é o caso. E minuciosidade, o insight da doença, ou seja, a noção da morbidade está preservada, embora em alguns casos mais graves possa estar prejudicado. E aí os principais transtornos associados. Os quadros obsessivos compulsivos são mais característicos do transtorno obsessivo compulsivo e síndrome de Tourette, que é um transtorno de tique, podendo surgir na esquizofrenia e na depressão. O padrão de comportamento compulsivo ocorre também no transtorno por uso de substâncias, na cleptomania, no jogo patológico e na tricotilomania. Esses fazem parte da classificação de síndromes impulsivas. Capítulo específico também no DSM-5 para que você possa estudar e diferenciar das SOCs, das síndromes obsessivas compulsivas. Então, pessoal, encerro por aqui. Nos vemos na próxima aula, na continuação da aula 6. E aí entraremos nas síndromes psicóticas. Então, vejo vocês na próxima. Até mais.